A gente já viu várias campanhas na tentativa de acabar com o suicídio, ou pelo menos ajudar pessoas que tenham essa intenção. No Canadá está sendo usada inteligência artificial para fazer esse tipo de trabalho. Quem conversa com a gente sobre isso é o especialista em crimes digitais, Leonardo Pacheco, que também tem um quadro no Conectado, sabe tudo de tecnologia. Pois é, né? Estamos aqui falando de tecnologia, como sempre, e é sempre um prazer estar aqui, né? A gente que agradece, Léo. Bom, vamos começar falando como é que funciona essa inteligência artificial. O que se chama de inteligência artificial é um conceito que eles falam de machine learning, que é o aprendizado pela máquina. A máquina vai aprendendo de acordo com os comportamentos e vai traçando um padrão. Então, vamos supor, não vamos entrar ainda no tema do suicídio, não, mas vamos imaginar que o discurso de ódio. Se você junta umas palavras, né, se você junta uma palavra ofensiva de um gênero com uma ofensa, se você usa de uma etnia com uma ofensa, imediatamente a máquina já vai acender uma luzinha ali falando, opa, isso daqui tem chance de ser um discurso de ódio. E o que o governo do Canadá está fazendo nada mais é do que justamente isso, pegar frases que as pessoas colocam nas redes sociais, publicações abertas, né? Ou seja, coisas disponíveis ao público, né? Ele não está se intrometendo. Não tem nenhum tipo de invasão, não. Exatamente, espero que não. Espero que não tenha, mas ele não está se intrometendo na conversa privada das pessoas. Mas ele vai ver as mensagens públicas das pessoas e vai identificar algumas mensagens que são a utilização de expressões ou de gatilhos que são comuns ao comportamento suicida, né? Então, ele vai utilizar e o próprio software vai identificando aquilo dali e vai avisando, olha, aquela pessoa ali está com um gatilho, ela está com uma mensagem suicida. E como que isso pode ser? Como é que vira a intervenção nesse caso, né? Você pode justamente direcionar. Não tem nas redes sociais, quando a gente pesquisa por alguma coisa e ele vai mostrando anúncios relacionados àquele tema. Uma das coisas que justamente a inteligência artificial pode trazer era trazer anúncios, direcionar para conteúdos que falem sobre prevenção, a prevenção ao suicídio, falem sobre uma perspectiva mais feliz da vida. Não age diretamente, então. Não tem como, avisar a família, uma coisa mais efetiva. Em casos específicos, isso é possível, sim. Em casos mais graves e tudo mais, isso é possível, porque nem todo comportamento, nem toda tristeza é suicida, né? Aquela pessoa que tá triste. Tá passando por momentos, passando por um momento, né? Tá postando música do Evanescence muito nas redes sociais, né? Que vai colocando aquilo dali. Mas você já torna dá um sinal de alerta. Isso é muito importante. Aqui no Brasil mesmo, existem diretrizes de Ministério da Saúde que falam que, por exemplo, pessoas da área médica, os profissionais da área médica que porventura estejam atendendo uma pessoa que demonstrar um comportamento com a tendência ao suicídio, esse profissional da área médica ele tem que informar isso por exemplo, a Secretaria de Saúde. Já tem todo um controle. Isso é algo que até poucas pessoas têm essa noção. Há um controle justamente porque é uma questão de saúde pública mesmo, né? Sendo obrigação do Estado proteger a vida, né? Nada mais lógico do que fazer com que a pessoa desestimule este comportamento. Então, essa do governo do Canadá é muito interessante porque ele é um mecanismo que está varrendo as redes sociais nas cidades canadenses da população e está identificando, olha, aqui está aqui. Isso pode, inclusive, gerar algo que é muito, muito importante, que é um relatório estatístico. Imagine você estar sabendo, olha, pessoas que estão apresentando tendência suicida, não é nem que chegue a praticar o ato, mas a tendência, olha, esta a idade, essa é a faixa etária, qual é a localidade, porque sabe-se lá por quê, pode ser que o fator externo esteja influenciando nisso daí. E pode, né, realmente influenciar. E pode. Então eu vejo com muita
com muita esperança mesmo de algo proveitoso com isso daí, né? Que é o uso da tecnologia para algo que pode beneficiar a população, que pode efetivamente salvar vidas, e a coletividade inteira ganha com isso. Eu vi uma reportagem hoje no G1 falando também da possibilidade de um teste ainda de detecção de câncer também, através do uso da tecnologia. Sim, né? E inclusive quem está publicando, só uma curiosidade aqui, quem está publicando artigos científicos sobre o uso da tecnologia também no Canadá é um sobrinho meu, que ele está fazendo medicina lá, e ele até me mandou há poucos dias falando sobre isso. Você vê que é aquilo do aprendizado. A máquina vai aprender que a célula sadia é de uma forma, ela está se replicando dessa forma. Fugiu do padrão, acende o sinal vermelho e a inteligência artificial aprende com aquilo. Aqui nós temos também outro caso de inteligência artificial, um caso chamado Operação Serenata de Amor, que é a utilização de um mecanismo de inteligência artificial justamente para verificar os gastos públicos. Olha que interessante. Porque existe a lei da transparência que obriga que o parlamentar que seja publicado todo o gasto que o parlamentar pede, aquela restituição das cotas, né? Eu gastei com refeição, eu gastei com gasolina, gastei com correio. Então o parlamentar ele gasta, apresenta a nota fiscal e depois ele é restituído. Esses dados são públicos. Qualquer pessoa que entrar no portal da transparência vai ver. E o que a inteligência artificial, o que a Operação Serenata de Amor faz? Ele verifica dos gastos do deputado e identifica, olha, o deputado fulano está com gasto suspeito. Por quê? Fugiu do padrão. Porque uma refeição, a média do custo de uma refeição é de R$60. Ele apresentou um recibo de R$400. Que legal. Então, fugiu do padrão, ele aprende que aquele gasto foge do padrão e chama atenção para aquilo, e ele vai verificar se é real ou não. Olha só, isso são casos reais, inclusive, já foram identificados de um deputado que almoçou 13 vezes no mesmo dia. Que beleza, que fome, hein? Que fome, né? Deve ser um deputado parrudo, assim. Né? Tem muita fome. Então, eles verificam o uso da inteligência artificial, e ele vai justamente, a cada momento que aparece um dado, seja positivo ou seja negativo, a aplicação está aprendendo. Olha só. A gente está familiarizado quando a gente usa não tem aquele CAPTCHA na internet para digitar as letras. Eu não sou um robô, né? Eu não sou um robô. Volta e meia ele coloca assim, marque os quadrados que são placas de trânsito. Né? Você está ensinando para o computador o que é placa de trânsito e, ao mesmo tempo, você está ensinando para o computador o que não é placa de trânsito. Olha só. E isso, qual é a utilidade disso daí? Por exemplo, quando nós tivermos os carros autômatos, aqueles carros eles vão utilizar o aprendizado daquele software que mostrou, olha, aquilo é uma placa, aquilo não é. Quer dizer, a gente nem sabe, mas está ajudando a tecnologia também. Exatamente, ajudando a tecnologia, ajudando algo no futuro, que pode ser até que a gente nem seja um usuário disso daí, mas nós estamos ajudando a traçar o comportamento, para que um computador, na hora que botar uma câmera, na hora que botar uma imagem, uma foto, ele vai saber, olha, aquilo ali é placa de trânsito, aquilo dali é uma ponte, aquilo dali é um prédio. Então, ele já vai identificando quais são os padrões nas placas de trânsito, o que é, o que não é. É muito interessante, estudar inteligência artificial hoje é um dos temas que, para qualquer profissão, seja você programador, seja você engenheiro, arquiteto, advogado, qualquer profissão que você siga, que você tenha, a inteligência artificial vai impactar a sua profissão. Hoje mesmo, para o pessoal, para o jornalista, tem uma agência de notícias, Aos Fatos, ele comunicou que eles lançaram um robô chamado Fátima, que vai ser a inteligência artificial que vai auxiliar o combate aos fake news. Olha só que interessante. Então, veja só como que isso vai modificar e vai melhorar. Eu espero, né, que vai melhorar
a nossa sociedade como um todo, né? E tem muitas aplicabilidades ainda, né? A gente, em princípio, parece que está só no comecinho do que vem por aí, do que pode ser descoberto, né? Muitas, e tem coisas assim impressionantes. Eles fizeram, utilizando, tem um outro estudo utilizando também inteligência artificial para identificar quais foram os textos que foram escritos por Fernando Pessoa ou não. Né? Então, todo mundo coloca Fernando Pessoa, William Shakespeare. E eles identificam, olha, esse texto sim foi escrito por ele, pois segue o mesmo padrão. Olha só. E outros não, esse daqui não é porque foge do padrão e tudo mais. É uma pessoa, alguém tentou imitar o estilo do Fernando Pessoa e não conseguiu. Certo. Então você vê que até nessas coisas, você identificar uma escrita, você identificar um fato, checar dados, você checar uma doença, se você chegar um padrão de comportamento, você checar placas de trânsito. Então, veja que a inteligência artificial é um tema muito importante. Tem muito a oferecer, né? Eu acredito que nós vamos ainda falar muito sobre isso no decorrer do tempo. Só para a gente encerrar rapidinho, o pessoal não precisa ficar com medo não que o robô vai dominar o ser humano, né? Não, porque se o robô, qualquer coisa, se tiver um problema, a gente pode puxar da tomada, né? Tira a bateria. Tira a bateria, ainda assim, Dá tudo certo. O ser humano, ainda assim, ele vai se sobrepor a isso daí. Não tem perigo, né? Que ela venha para ajudar cada vez mais, né, Léo? Exatamente. Obrigada pela sua participação mais uma vez, viu? Que isso, precisando, estou aqui. Obrigada.